Ele faz parte da... Opa! Ah, ok. Ah, que veio o aviso aqui de que está gravando. Exato. É isso, tá certo. Então, o núcleo da ERP Jovem, da Associação das Emissoras de Rádio e TV, está lançando, esse é o primeiro, então, a ERP Lab. É uma iniciativa para a gente discutir a inovação e as tendências nos mais variados setores das emissoras, tá? Então, a gente já tem data para todos eles. Vão acontecer sempre na última quarta-feira do mês, nesse horário, às 5 horas da tarde. É um bate-papo online, então o professor Pedro é o nosso primeiro convidado, né? Eu já vou fazer a apresentação dele, mas ele vai fazer, então, uma apresentação e, na sequência, a gente abre aí para algumas perguntas, tá? O objetivo é a gente não passar de 45, 50 minutos aqui desse momento nosso, tá bom? O próximo, a gente já tem tema também, então hoje a gente fala sobre mídia e inovação. O próximo a gente fala sobre o veículo rádio nas mídias digitais, com um projeto que está acontecendo dentro da própria ERP, que é o Dente de Leão. Então, a gente vai ter uma apresentação desse projeto, onde as meninas da ERP tiveram uma mentoria com a Meta, para trazer aí uma visão diferente sobre as mídias digitais. E, na sequência, a gente quer, a partir do terceiro encontro, trazer também cases de emissoras de rádio, onde estão trazendo a inovação no meio digital. Então, a gente tem esse principal objetivo, né? Trazer essas inovações. E não só nas mídias digitais, tá? A gente não vai ficar só nesse tema, a gente quer trazer também na parte técnica, na parte de produção. Então, até se vocês tiverem alguns pedidos, a gente pode avaliar para trazer os temas, tá? Mas, a princípio, a gente já tem alguns marcados. Então, nessa primeira edição, que é hoje, né, o nosso convidado é o professor Pedro Celos. Ele é professor do Easy, né, Master, ele está hoje no Easy. O Easy Master, ele tem alguns estudos voltados e aulas voltadas também para o meio de comunicação, e ele tem um currículo vasto, né, faz parte da Associate Dean de Mohammed bin Rashid School of Communication, criador e diretor do Master em Liderança e Inovação em Mídia Contemporânea na American University, em Dubai. Foi responsável por projetar, desenvolver e promover o programa considerado atualmente um dos mais inovadores na formação de líderes das indústrias criativas na região do Oriente Médio e também no Norte da África, e ele atua como consultor para veículos, empresas, familiares na Europa e na América Latina. Hoje ele conversa com a gente, então, quero agradecer em especial também a Gláucia, né, do Easy, que fez essa ponte entre o professor Pedro, que tornou possível, então, essa presença aqui com a gente. Eu, em uma oportunidade, tive o prazer de ter uma aula com ele também, e foi, assim, algo que trouxe inovação até para a maneira como a gente olha as emissoras de rádio, tá? Então, é um momento, assim, incrível, e eu espero que vocês aproveitem, e mais uma vez eu agradeço toda a equipe AERP que fez possível a gente estar aqui hoje, vocês que tiraram um tempinho para estar com a gente aqui no AERP Lab, e o professor Pedro Celos e toda a equipe do Easy, que também está envolvida nisso. Então, meu muito obrigada. Seja bem-vindo, professor. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Carol. O prazer é todo meu. Pessoal, boa tarde. Obrigado por terem me convidado. Essa primeira sessão do AERP Lab, só para vocês saberem, o meu foco de trabalho, de estudos, é mídia, tanto mídias digitais como mídias tradicionais, com foco em negócio. Meu perfil, eu tenho um mix de business, de negócio, com mídia. Então, toda a minha análise estratégica, todos os meus comentários vêm do negócio, vêm de como o mercado, vem de um ponto de vista de economia. A ideia é que, a partir desses dados econômicos, dados de mercado, a gente tira algumas conclusões estratégicas que ajudem
os negócios de vocês, que ajudem as rádios e emissoras de televisão de vocês. Professora, eu só esqueci, a gente gostaria de pedir para que todo mundo abrisse a câmera É nesse verdade, momento, é verdade, é só para a verdade. gente fazer um Claro, claro, registro tem razão, aqui, tem razão. apesar de ser digital, online, Tem a gente razão. gostaria de fazer um registro desse momento, então se todo mundo puder, pode manter o microfone fechado, só abrir a câmera, a gente tira uma foto e depois vocês já podem fechar a câmera. Ju, só me diz aí a hora que foi, que deu para tirar a foto. Vou parar de falar um pouquinho para não aparecer falando também. Se puder só, por favor, parar de compartilhar o documento aqui para aparecer só mas é com o professor aqui. Pronto. Pronto. Que legal. Aí, gente, se todo mundo puder abrir, por favor. Rapidinho, só para a gente fazer um registro. Aproveitar e agradecer também a presença do nosso presidente da ERP, Kaique, muito obrigada e obrigado pela oportunidade que você está nos dando de trazer esse conteúdo. Também a Aline, ex-presidente da ERP Jovem, muito obrigada. Guilherme Lopes, vice-presidente atual, aí, obrigada pela participação. Também o César, vice-presidente, toda a equipe aí da ERP Jovem, da ERP, mais uma vez. Obrigada, galera, vamos abrir aí. Abre a câmera, pessoal. Parabéns, Carol, viu? Muito animada. Obrigada, Aline. É um esforço conjunto aí de todos nós. E se todo mundo puder abrir a câmera rapidinho, só para a gente poder fazer o registro. A nossa meta inicial para essa conversa seriam de... tem uma galera sem câmera aí. Acho que deu, Ju? Será que vai assim? Como é que... Me diga aí, que eu não tenho experiência com isso. Sim, Carol, certo. Pode tocar. Posso tocar? Ótimo. Então, tá bom. Pronto, professor. Perfeito. Obrigado. Ótimo. Fizemos o registro. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Fábio. Então, voltando ao assunto. Vejam só, com certeza vocês ouviram isso já está nas manchetes. Várias demissões no Facebook, no Meta, demissões no Google, demissões na Amazon. É um ano de ajustes, é um ano de demissões. Então vamos dar uma olhada só como o mercado, do ponto de vista do valor da ação de cada uma dessas. Como é que o mercado está reagindo a essas empresas de tecnologia esse ano? Vejam, temos aqui Google, Netflix, aqui Amazon e Meta. Vejam só, aqui todo mundo consegue ver o slide? Sim. Vejam que o que a gente percebe aqui? Uma onda, eu não preciso nem olhar para os números. O gráfico já me diz tudo. Houve uma alta de valor das ações dessas empresas durante o Covid. Eu percebo aí, todo mundo durante o Covid falava no novo normal, novo normal, e esse novo normal não se sustentou. Assim que as pessoas se vacinaram, a onda da pandemia começou a diminuir, todo mundo quis sair, todo mundo quis voltar pro velho normal. Outro dia eu fui caminhar no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, lotado. Todo mundo agora quer ir para fora, quer ir para a rua, quer pegar o carro, quer passear. Então isso reflete essa nova postura, que na verdade é uma velha postura, ela se reflete no mercado. O mercado está dizendo, olha, todo aquele futuro que as empresas de tecnologia previram durante o Covid não está acontecendo, ele não está se cumprindo. O que nos leva como mercado, investidores, Wall Street, nos leva a ajustar essa previsão, reajustar o valor de mercado dessas empresas para níveis pré-Covid, velhos normais, não novo normal, velho normal. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, o valor da Netflix volta ao mesmo valor quase de 2019. Mesma coisa com o Meta. O Meta teve uma crise forte no começo do ano, tiveram que demitir milhares de funcionários, chegaram a perder tanto valor que o preço da ação chegou a equivaler ao valor de 2015. Todo valor adquirido ao longo de 7, 8 anos foi perdido. Então, as demissões, o corte de custos, no fundo, o corte de gastos, de despesas, acabou fazendo com que eles voltassem aos valores de 2019. Mas vejam,
a gente está vivendo aqui um período de correção, um período de ajustes. É um período em que as pessoas estão percebendo, olha, de repente não é tão legal assim fazer binge watching, ficar assistindo todo tipo de conteúdo no Netflix. De repente não é uma experiência tão interessante como nos tinham vendido, como tinham anunciado, como tinham prometido para a gente. De repente, colocar anúncios no Meta, no Facebook, não tem tanto retorno assim. Colocar minha marca, minha loja, meu negócio, pagar anúncios no Facebook, é barato, mas qual que é o retorno sobre o investimento? Qual que é o retorno do ponto de vista da marca, do anunciante? Qual que é o retorno? Então, todas essas perguntas, elas têm sido feitas esse ano, né? Basicamente, eu diria que a gente está vivendo um período de correção, acho que todo mundo sabe disso, é um período de ajustes, mas é um período de ajustes muito duros para, sobretudo, as Big Techs. As Big Techs são as que estão mais sofrendo. Vamos ver aqui. Um dos grandes motivos é o churn. O churn, vejam, cada vez que o Reed Hastings, agora ele já não é mais o CEO da Netflix, ele saiu no momento estratégico, ele deixou de ser o CEO faz poucos meses, isso não foi muito anunciado, mas foi um momento estratégico, porque vejam só isso aqui, eu tenho um fenômeno junto com as empresas de tecnologia, junto com esse modelo de streaming, conteúdo, binge watching, eu crio também o fenômeno do serial churner, que é aquele sujeito que vai assinar Netflix ou vai assinar Amazon Prime, ele vai assistir The Crown, ele vai assistir, sei lá, Casa de Papel, ele vai fazer um binge watching, e depois o que ele vai fazer? Ele vai embora. Ele vai cancelar a assinatura. Então, esse número de 2020 era 15%, que são padrões de churn aceitáveis dentro do mercado, dentro de práticas de receita baseada em assinatura. 15% não é uma porcentagem ruim, mas esse número de serial churners ele subiu para 29% em 2022. É um fenômeno mundial. O que isso significa? Isso significa que a cada vez que o Reed Hastings, do Netflix, ia para a mídia falar que ele tinha adquirido 30 milhões de novos assinantes, ele não falava que ele estava perdendo 28 ou 27 milhões a cada mês. Então, isso gera um esforço muito grande. O que isso vai acontecendo para as plataformas de tecnologia, para as empresas de streaming? O meu custo de aquisição de novos assinantes só aumenta. Eu preciso fazer mais esforços de marketing, mais esforços, mais campanhas, produzir mais conteúdo de alta qualidade para continuar gerando assinantes. O que acontece? Esses assinantes vão embora. Vejam só, uma coisa que eu não comentei, pessoal, esses dados aqui, eu gosto sempre de colocar dados reais, acho que os números falam muito, eles são autoexplicativos, mas esses dados não são meus. Esses dados eu extraí, esse, por exemplo, é de um analista de mídia americano, o Evan Shapiro, que na verdade esse gráfico foi criado por ele pegou da Antena, que é uma outra empresa de análise. A mesma coisa aqui, né? Eu tenho aqui assinantes, mas que cancelam depois de fazer um binge, de fazer um binge watch. Vejam, aqui 40% nunca cancelam, entre 18 e 44 anos. Mas vejam aqui, olha só, eu tenho 41% da população entre 18 e 44, 41% é um número muito alto, uma porcentagem muito alta de assinantes que cancelam entre ocasionalmente e toda hora. Isso significa que eles vão fazer uma assinatura do Apple TV, eles vão assistir Severance, vão assistir Ted Lasso e eles vão cancelar. Então, isso, do ponto de vista do negócio da empresa, é matador, é destruidor. A mesma porcentagem é menor aqui, população com mais de 45 anos, mas é alto também. É um churn alto, são 27% que vão deixar o serviço entre ocasionalmente e toda hora. Esses números, se alguém aqui, eu sei que vocês são rádio, mas quem trabalha em streaming, quem trabalha em plataforma digital, nesse momento, 2023, está muito assustado. Está muito assustado. Porque isso é um mau sinal. Vejam,
Vejam só isso aqui. Isso aqui também do Evan Shapiro, é um gráfico que ele criou. Aqui eu tenho total, né, o verde vazio, né, verde não preenchido, é o total de novas assinaturas, trimestre por trimestre, de todos os serviços de streaming combinados. Não é só Netflix. É Amazon Prime, é Paramount Plus, é Disney Plus. Vejam, não são números exorbitantes. Aqui eu tenho aqui 2019, e aqui o verde preenchido é o resultado total, é o meu resultado líquido aqui. Então vejam, esse número vem diminuindo consistentemente. Aqui durante 2020, a cada vez que eu adquiro 30 milhões, por exemplo, aqui, eu perco 10 milhões. Durante a pandemia, eu adquiri 24 milhões, 19 milhões aqui no terceiro trimestre, perdi 14 milhões. Esse número, então, o que a gente vem observando desde o começo, desde o ano de 2019 e desde depois da pandemia, é que o meu resultado líquido, digamos, o meu resultado final de assinantes, combinando o total de assinaturas e pessoas que vão embora, que cancelam, esse número vem diminuindo a cada trimestre. Esse número vem consistentemente caindo. Aqui, e de novo, isso é tudo. Se eu pegasse, por exemplo, só Netflix, aqui, esse número, esse gráfico é uma curva decrescente, acentuada. Então, a cada vez que eu faço um esforço grande para adquirir novos assinantes, eu tenho um número enorme de assinantes que estão indo embora. E os motivos são vários. Falta de qualidade no conteúdo, uma oferta muito grande de serviços de streaming. Eu não consigo pagar todos os serviços ao mesmo tempo por mês, então eu preciso fazer seleções, eu preciso escolher. Então, esse mês vai ser Prime, depois eu vou cancelar, depois vai ser Apple TV, depois vai ser Netflix, depois vai ser Disney Plus, e eu vou assim jogando. Mas isso é um problema, de novo, isso é um grande problema para as empresas de streaming. O negócio é um péssimo modelo de negócio. O que muitas fizeram desde o ano passado? Muitas anunciaram, Netflix foi um deles, depois do Netflix, quase todas as outras anunciaram a mesma coisa. Nós vamos colocar anúncios. Nossas plataformas vão oferecer anúncios. Um pouco pensando que isso seria a grande solução. Até agora, esses anúncios, eu não sei se alguém aqui optou pela assinatura com anúncios, né, com propaganda. Qual que é o problema disso? São boas plataformas. Essas plataformas, elas foram desenhadas para não carregarem anúncio. O próprio algoritmo, ele oferece conteúdos diferentes para cada um de nós, né? Se nós abrirmos aqui os nossos perfis do Netflix, cada um de nós vai receber ofertas diferentes aqui, de sugestões diferentes de conteúdo, porque o algoritmo vai tentar oferecer realmente de acordo com o nosso perfil de consumidor, de audiência. Do ponto de vista do anúncio, esse não é um bom modelo. É extremamente fragmentado e ainda não gerou nenhum resultado. Mesmo depois de anunciado, mesmo depois que os serviços de streaming ofereceram a possibilidade das marcas, dos anunciantes colocarem seus anúncios nas plataformas, isso não mexeu a agulha, não mexeu o ponteiro. Então isso é um problema. Ao mesmo tempo, voltando agora para o tema do anúncio, Google, vocês já fizeram alguma pesquisa recente no Google? Como o Google tem caído na qualidade das entregas, dos resultados de pesquisa que vocês fizeram, já repararam? Faz uma pesquisa, acho que 80% da primeira página são anúncios. A gente já passa batido, a gente nem repara, porque a gente sabe que é tudo anúncio patrocinado, link patrocinado. Depois a qualidade dos links não patrocinados também não é boa. A própria qualidade da plataforma, eles popularam com tanto anúncio e mexeram tanto no algoritmo deles, que nos últimos meses, nos últimos anos, os resultados têm deixado muito a desejar. O ChatGPT entrou nesse momento, ele entrou de fato no mercado no momento de fraqueza do Google. Os resultados de busca têm sido muito fraquinhos.
E os próprios anunciantes que anunciam no Facebook, no Google, eles vêm se frustrando, né? É cada vez mais caro entrar no bidding, entrar no leilão ali de palavras, de anúncios, e o retorno é cada vez pior. Então vejam, é um momento durante muitos anos, né, as pessoas, os investidores, nós como usuários, as pessoas querem acreditar. Então durante 2013, 14, 2015, 2016, todos os investidores Wall Street, usuários, audiência falavam, não, esse é o futuro. Esse é o futuro. Tá tudo lá, esse é o futuro. Vai ser isso. Agora, o tempo vai passando, chega a pandemia, e todo mundo fala, não, esse de fato é o futuro. A pandemia está aqui, é o novo normal. Depois passa o tempo da pandemia, as coisas voltam ao velho normal, as pessoas querem sair, e os investidores perguntam, peraí, mas agora era o ano, esse era o ano em que a gente deveria estar colhendo os frutos dos nossos investimentos. Isso, de fato, no Netflix isso não aconteceu. Eles investiram bilhões em conteúdo e não houve esse retorno sobre o investimento, né? Extremamente endividados, né? E tem um problema de desafios de fluxo de caixa muito grandes. Então, esse ano, sem dúvida, é um ano de ajustes, é um ano em que todo mundo está perguntando, peraí, esse dinheiro que eu coloco no Google para anúncio, esse dinheiro que eu coloco no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu tenho tido retorno? Isso tá mexendo o ponteiro das minhas vendas, tá levantando aí, tá movimentando o ponteiro da minha marca, da minha empresa, do meu negócio. E se não tá movendo, por que não cortar? Por que não cortar, não investir esse dinheiro em outro lugar, né, em outra marca, né? E de fato as pessoas podem dizer, não, peraí, isso é streaming de vídeo. Áudio é outra história. Streaming de áudio é o futuro, porque podcast é o formato que mais vem, é o formato que experimentou a curva mais acentuada de crescimento nos últimos anos, o que é verdade. É verdade, a gente experimentou uma produção de podcasts, o formato podcast é o formato de mídia que mais cresceu nos últimos anos. Mas vejam só isso aqui, olha que interessante. O Spotify, né, o Spotify é parecido com o Netflix, eles vêm consistentemente desacelerando o crescimento de novos assinantes, né? E o que é curioso é que eles tiveram que fazer grandes investimentos também. É um negócio muito cruel. Eles tiveram que fazer grandes investimentos em verticais, podcasts. É um negócio muito delicado porque eles têm que pagar, eles têm que adquirir e pagar muitos direitos, né, de propriedade intelectual. Eles têm que pagar as grandes gravadoras, os grandes labels, né, eles têm que pagar para todos os artistas, plataformas de podcast, canais de podcast, eles têm que pagar, e ao mesmo tempo a grande parte da receita deles vem de assinantes, que vem desacelerando consistentemente. O Spotify nunca, vejam que interessante, é o momento agora de fazer as perguntas certas. Quando que o Spotify gerou lucro? Lucro de fato. Não receita, lucro. Nunca. O Spotify nunca gerou lucro. Sempre foi uma empresa, desde que saíram à bolsa, sempre foi uma empresa altamente deficitária. Então, nesse sentido, o Spotify ele entra exatamente na mesma categoria que Netflix, que os outros streamers, que é uma empresa que prometia uma entrega de valor, um retorno grande. A aposta que os investidores fizeram foi que tudo seria digital, tudo seria na nuvem. Tudo vai acontecer na nuvem, conteúdo vai ser consumido dessa forma, on demand, e fundamentalmente baseado em assinatura. Então, desde o fim do ano passado, do meio do ano passado, os últimos 2 trimestres, até agora, isso vem provando ser insustentável. Esse formato é todo insustentável. Podem esperar, eu não tenho bola de cristal, mas podem esperar mais demissões no Meta, Amazon, Google, podem esperar, porque muita gordura é um momento de revisão
um momento aí de reexaminar aí os modelos de negócio que eles têm e de fato eles vão ter que cortar muito e os retornos que todas essas empresas esperavam não estão acontecendo. Vejam, o churn mata o negócio. Se o seu modelo de negócio é baseado fundamentalmente em assinatura, o churn muito alto quebra o seu negócio, né? Sem mistério, sem ser muito sofisticado. E o streaming, por exemplo, eles podem parar de investir em conteúdo? Eles podem parar, de repente, de investir em conteúdos novos? Não. É um formato que exige uma produção contínua de novos conteúdos. É um sistema muito cruel, do ponto de vista da produção, é muito cruel, porque eu não paro nunca de produzir, né? Então, isso, de fato, as minhas despesas não acabam, elas só crescem, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um vazamento aqui de assinantes que só cresce. Então, isso é inevitável, os números falam muito alto, é inevitável que esse modelo já está em crise, ele já está em crise. Vejam, agora migrando um pouquinho para a parte de anunciantes. Essa é uma pesquisa recente, né? 54% de anunciantes e agências dizem que a prioridade número 1 de 2023 vai ser retorno sobre investimento. O ROI, né? Return over Investments. Investimento em mídia, claro, né? Retorno sobre investimento de mídia, né? E é aí, nesse ponto, agora saindo um pouco do foco, tirando o foco dos serviços de streaming e colocando foco agora em rádio e TV, né? As praças, né? As praças são muito famosas, não só pelo conteúdo, pela relação com a comunidade que elas têm, elas são muito famosas pelo conhecimento e pela relação que elas têm com os anunciantes locais, com os negócios locais, né? Nesse momento, sendo muito sem inventar grandes soluções, sem inventar aqui grandes receitas, grandes fórmulas, a relação que uma rádio tem com a comunidade, com o negócio local, nenhum outro serviço do mundo, nenhum outro streaming tem. Então, esse é o momento, essa é a grande prioridade do anunciante. Esse ano eu quero entender o meu retorno sobre investimento em mídia, eu quero que alguém me explique como que isso foi um bom investimento, como que isso moveu o ponteiro do meu negócio. E nesse sentido aí se a gente tiver que enumerar as vantagens, aí, as forças, as fortalezas das emissoras de rádio e televisão, essa é uma das grandes fortalezas. Essa relação com a comunidade, com o anunciante, com o negócio local e com as audiências locais. Essa relação que nenhum outro veículo, nenhuma outra empresa de mídia tem. O YouTube não tem. O YouTube não tem, eles não têm uma relação com negócios locais, por exemplo. Nem negócios maiores, em cabeça de rede mais significativos, mais importantes. Vejam só, esse é um dado agora eu vou mostrar para vocês resultados recentes de uma pesquisa do Pew Research Center. Também vem dos Estados Unidos, mas vejam, o Brasil é muito parecido, né? Guardadas as proporções de renda per capita, as proporções econômicas e de idioma, o comportamento do brasileiro é muito semelhante ao comportamento de um norte-americano do ponto de vista de hábitos, de tempo gasto, tempo passado no carro, hábitos de consumo. Vejam só isso aqui. Vejam só que interessante esse dado. Esse aqui é o tempo de audição de rádio semanal. Vejam como pouca coisa mudou. É muito interessante isso. Mesmo com Spotify, mesmo com podcasts, o rádio ainda, olha, aqui, não sai dos 90%, 90 e poucos por cento, entre 91% e 95%. Desde os anos 2000 até 2020. Em 2020 houve uma queda porque as pessoas usavam menos o carro, menos os veículos. As pessoas ficavam mais em casa, mas mesmo assim, não baixou dos 80%. Não baixou nem dos 85%. Então vejam como o rádio está presente na vida das pessoas constantemente. É um dado impressionante esse.
né? Pode colocar com o Netflix, com o Spotify, com o podcast, com tudo que você vai colocar, os debates do rádio, os programas de rádio, as análises. Rádio ainda é um grande definidor de tendências editoriais e musicais, ainda define os hits, ainda define os hits, embora, aí sem dúvida, redes sociais influenciam, né, o TikTok e tal, mas do ponto de vista editorial, o rádio ainda tem uma influência muito grande, ainda é um grande decisor nas tendências musicais e editoriais. Vejam esse dado aqui. Quase metade dos americanos obtém as notícias do rádio. Aqui, ó, somando aqui, chega a ser quase aqui 47%. Aqui 51%. Aqui quase 50% aqui. Vejam como são números muito, muito significativos. Okay? Aqui é outro dado interessante. As rádios de TV locais, as emissoras de TV locais, como elas têm uma presença grande, que é 38% constantemente, continuamente TV ligada, né? Sobretudo as afiliadas, sobretudo as locais. Emissoras afiliadas e rádio vem logo abaixo. Aqui, vejam só como aqui, se você for pegar toda a população nacional, né, as notícias locais obtidas por canais online, redes sociais, são só 5% que obtêm frequentemente. Estou falando de notícias locais. Vejam como... Mas vejam, são dados reais esses, e eu acho que isso se reflete no Brasil. Eu tenho a impressão de que isso se reflete, porque os hábitos de dirigir ao trabalho, e então, os nossos hábitos são semelhantes. O brasileiro passa muito tempo no carro, os programas de rádio são muito conversacionais, são muito de debate, de análise de notícias. Eu acho que esse hábito se replica, em maior ou menor grau, ele se replica no Brasil. E vejam, mas qual que é... E alguém pode falar, mas poxa, ninguém falou isso nunca, né? É que, de fato, isso não dá manchete, isso não dá notícia. A notícia é Netflix, é até a nova tecnologia. As pessoas querem acreditar que isso vai ser o futuro. Isso aqui, sei lá, é um pouco, sei lá, notícia. O rádio está presente em 90% da vida das pessoas. Não é notícia, não é manchete, mas é a vida real, é um dado real. É um dado real que, sobretudo nesse ano de reexaminação, de revisitar paradigmas, é um dado que deve ser aproveitado, sobretudo por emissoras de rádio e TV. É um dado bem estratégico, bem relevante. Vejam aqui, o que a gente falava sobre a conexão com a comunidade. O jornalista de rádio, ele se sente muito conectado com a audiência dele. Isso é real também. Isso no Brasil, com certeza. Aqui, sobretudo as emissoras locais, com certeza. A conexão, a relação com a audiência, a relação com o negócio local, com o comércio local é muito forte, né? Mais do que qualquer outra mídia, mais do que televisão local, mais do que redes sociais, mais do que influenciadores digitais. Então, vejam, a conexão é muito importante. Entender para onde que o dinheiro dos anúncios está indo, né, para onde que ele está, né, as plataformas de streaming, elas não têm sido capazes de atrair anúncios, embora elas já tenham desenvolvido essa possibilidade. O anunciante, ao mesmo tempo, está muito cético, está muito preocupado e vai olhar com lupa esse ano se existe um retorno sobre o investimento em mídia, né? E ao mesmo tempo, os canais mais tradicionais, os veículos mais tradicionais, rádio e televisão, eles estão presentes na vida das pessoas, né, de forma contínua, e eles possuem essa relação com a comunidade e com os negócios locais. Ou seja, vocês são capazes, né, a unidade de negócio de vocês, né, o comercial, o diretor comercial, eles são capazes de sentar com o anunciante e explicar, né, explicar como que isso, como vocês têm isso muito fácil
pela relação que você já tem com o comércio, com os negócios locais. Vejam, existem oportunidades. Existem. Né? Para anunciantes e agências em rádio, existem oportunidades. Esse ano é um ano de revisão. É um ano de reexaminação. E ainda, a Rádio e TV ainda tem uma presença contínua, né, na vida das pessoas e definem tendências. Né? Vejam, o meu consumo no YouTube é um consumo muito fragmentado. Né? Não, mas é o melhor canal YouTube, porque eu vou entregar aqui um anúncio direcionado. Vejam, isso não é realmente verdade. Né? O meu consumo é extremamente fragmentado. São poucos os canais, são poucos os vídeos que atraem, sei lá, 500 mil. Eu não preciso nem chegar nos milhões. São poucos os vídeos, né, que atraem 500 mil views ao mesmo tempo. Né? São poucos os canais, são poucos os vídeos que atraem milhões de views ao longo do tempo, acumulados. Red Bull, você tem poucos canais, podem olhar, embora que a nossa percepção, o marketing que as empresas de tecnologia fizeram nos últimos 10 anos é o extremo oposto. Você consegue o que você quiser no canal digital, tudo vai acontecer no YouTube, tudo vai acontecer no Spotify, tudo vai acontecer no Netflix, mas a realidade é diferente. A realidade são canais realmente de muito volume de conteúdo, uma oferta muito grande, mas a forma que eles são consumidos é muito fragmentada, A rádio e televisão ainda são os dois únicos meios que conseguem concentrar um grande volume de audiência ao mesmo tempo. E eu termino essa conversa com uma pergunta. Como é que a gente pode aproveitar essas vantagens? É o momento de aproveitar vantagens. Né? A gente identificou fraquezas e agora é o momento de ir e buscar essas vantagens. Pessoal, a gente já quase está chegando aí no tempo final. Eu queria deixar um espaço para perguntas. Obrigado. Carol. Obrigado, professor. Muito obrigado. A gente tem aí alguns minutinhos ainda para pergunta. Se alguém quiser, pode mandar ou no chat ali, ou até mesmo abrir o microfone e conversar direto. E eu gostaria até de perguntar, né? Se vocês se surpreenderam aí com algumas informações que o professor trouxe, ou se isso já era algo que vocês imaginavam. Pode abrir quem for falar aí. Ou levanta a mão que a gente abre aqui também. Rê, vai lá. Carol. César, vamos lá. Eu vou dar a vez primeiro para a Rê. Certeza. Depois você, Vice, só um pouquinho. Não, foi muito legal. Essa demonstração da potência do rádio, do poder do jornalismo localmente, isso a gente com certeza sente na pele. Exato. Agora, diagnosticar que essas plataformas que acabam tirando muito foco dos nossos anunciantes e ouvintes estão em crise e acompanhar esses novos termos, serial churners, achei o máximo tudo isso. E se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida, a gente percebe mesmo nós nos comportando como esses assinantes que vão e voltam. Então, deve ser uma realidade mesmo nessa pesquisa americana com a nossa situação aqui do Brasil. Foi muito, muito interessante. Exatamente. Obrigado, Renata. E é isso mesmo, a gente vai... No Brasil, a mesma coisa acontece. Isso acontece em Dubai também, que o pessoal tem um poder aquisitivo grande. As pessoas não assinam várias plataformas ao mesmo tempo. Elas vão assinando e vão cancelando, vão assinando e vão cancelando. Então isso é como se eu tivesse, do ponto de vista do negócio, é como se eu estivesse rodando em falso, e sem nunca crescer, sem nunca gerar valor, exato. Muito legal. César, por favor. Obrigada, Rê. Obrigado, pessoal. Até aproveitando a ocasião para a gente colocar uma pulguinha na orelha aí de todos os radiodifusores aqui, né, presentes. Inclusive, já aproveitar e agradecer de novo o professor Pedro Celos. Tem um aspecto que a gente, no geral, peca muito, em que esses setores, por mais que eles estejam em crise, entre aspas, né,
mas tem uma coisa que a gente peca que eles não pecam, porque a gente entende esses dados, a gente compila esses dados, mas a gente tem muita dificuldade de a população, no geral, entender isso. Porque o pessoal fica na rede social o dia inteiro e, realmente, você vai conversar com o pessoal na rua, ele acha que o mundo é aquilo ali, ninguém escuta rádio, não sei o quê, mas quando você pega dados, mas está aqui o 90%, está aqui o não sei o que lá. E esses setores em crise, eles são muito bons em mostrar isso para as pessoas. A Netflix pode estar em crise, mas a pessoa vai lá e a Netflix fala para a pessoa, a TV está em crise, a pessoa acredita na Netflix. Exatamente. Eles são muito bons em marketing, são muito bons em marketing, e muito agressivos também. Isso de fato, as emissoras afiliadas, aí a TV perdeu muito terreno, porque o Google, o Facebook foram muito agressivos nos últimos anos. Legal. O Gelson Negrão está levantando a mão. Gelson, pode fazer sua pergunta, falar, enfim. Professor, boa tarde. Parabéns, excelente conteúdo. Perdão, eu estou sem a câmera. Professor, e como é que a gente faz para ser protagonista? Se a gente tem a base, se a gente tem o processo, se a gente tem o know-how, se a gente tem o conteúdo, se nós sobrevivemos. Eu me lembro que, não sou tão novinho assim, quando a internet desembarcou no Brasil, a primeira coisa que cravaram é que o rádio iria morrer. Exato. O rádio não morreu. O rádio mudou de lugar. Você abre o micro-ondas, você liga o rádio, você abre a geladeira, toca o rádio, mas o rádio está ali firme. Como é que a gente faz para ser protagonista contra esse poderio de comunicação gigantesco das outras plataformas? É uma pergunta boa, é uma pergunta difícil, porque eu acho que existe uma batalha de percepções aí, Gelson. Existe, no fundo, marketing, venda, é uma batalha de percepções, né? E o YouTube, o Instagram, eles são muito bons nisso. O Netflix nunca foi um bom negócio, nunca gerou grandes receitas, grandes lucros, desculpa, receita sim, mas lucro nunca. E mesmo assim eles são excelentes no. Então eu acho que vocês são muito sólidos do ponto de vista do negócio. Vocês têm um negócio muito bem estruturado, né? Rádio e TV são negócios muito sólidos, muito estáveis. Vocês não vão ver crescimentos mega exponenciais, mas vocês estão lá, presentes na vida das pessoas, vocês conhecem a comunidade, conhecem os negócios locais. Eu acho que aí a dificuldade está nessa batalha de percepções, né? De fazer o cliente entender, o anunciante entender que vocês realmente são um excelente investimento, né? Que o retorno sobre o investimento em vocês é dos melhores. Eu acho que dados ajudam, né? Os números não mentem, né? Os dados ajudam muito. Todas as manchetes ligadas à Netflix e tal, são manchetes que focam só num lado da informação, né? E se você faz as perguntas certas, você desmonta o negócio deles, né? Então acho que dados ajudam, os dados, né? Mostrar que vocês estão presentes, né? na comunidade, na vida das pessoas, de uma maneira muito mais significativa e profunda do que as pessoas imaginam, né? Porque as pessoas não percebem, mas o rádio está presente. Então, acho que é importante ter dados na mão, né? E ir para a rua, ir para os anunciantes, saber apresentar esses dados muito bem. A gente ainda fala pouco da gente, né, professor? Muito pouco. Muito humilde, né? É curioso. Os comerciais são bem tímidos. É verdade isso aí. Eu vejo, são muito tímidos. Presidente Kaique. Eu queria só aproveitar também, parabéns pela apresentação, professor, mas uma dúvida é o seguinte, e qual é o grau de utilidade de nós falarmos bem de nós mesmos nas nossas próprias programações? Isso é uma discussão antiga nossa, assim, de o rádio, e tem muita rádio, principalmente, até eu vou fazer uma divisão, acho que a TV trabalha bem a imagem dela, e acho que ela, principalmente as grandes redes, elas não têm objetivamente um problema ainda, por mais que eles se avizinhem. Mas as rádios, principalmente no interior, elas falam muito delas próprias. Mas você fala assim, você já ouviu a minha programação nova, eu mudei o meu locutor, não sei o quê, mas você está falando para o teu público que já te ouve. Como chegar, né? Aí a rádio tem muito essa coisa do conservadorismo, vou pegar assim, mas eu vou botar na internet para dizer para ouvir eu no rádio, eu estou assumindo que eu estou com um problema. Se eu botar um outdoor na cidade dizendo para ouvir a rádio, eu estou com um problema. Qual é a tua visão sobre isso? Kaique, obrigado aí pela pergunta. É difícil mesmo. Isso, de fato, o go to market é muito difícil. É um grande desafio. Eu acho que
existem dois trabalhos aí, né? O trabalho com a audiência, com o ouvinte, e o trabalho com o anunciante. O trabalho com o anunciante, eu acho que tem que ser bem agressivo. Vocês ter uma relação contínua com o anunciante, e sem timidez, sem vergonha de mostrar, com dados, com números, mostrar aí como vocês agregam valor e como vocês geram retorno. Para o ouvinte, de fato, é mais difícil, né? Você fala, não, eu tenho aqui programação nova, se anuncia no TikTok, né? Se anuncia no... E tem esse medo. Eu não teria medo do cross-mídia, aí, de cruzar mídias, né? Não teria medo de eventos, não teria... Olha, a gente vive no... É muito louco isso, mas a gente tem muito medo... As mídias tradicionais têm muito medo, às vezes, de usar outros recursos. Eu vejo que as mídias digitais não têm nenhum medo. O TikTok faz eventos, eles convidam pessoas para jantar. Eu fui convidado para um jantar no Facebook com anunciantes. Eles são zero tímidos e zero puristas. Eles vão com rolo de compressão, passando em cima de onde for para conseguirem mais anunciantes, mais marcas, mais audiências. Eu perderia a vergonha mesmo, perderia aí o pudor e iria com tudo aí, né? Vou lembrar, o YouTube está anunciando na Globo, tá? Nos jogos de futebol, só para ter uma ideia. Exato. Eu ia brincar, a gente já é garota de programa mesmo, né? Para quem é locutor aí, para quem é comunicador. Vou perder a vergonha, galera. Mais alguém? A Aline pediu também a fala. Aline, por favor. Sim, primeiro, parabéns, professor. Realmente foi Obrigado. muito bom a palestra e trazer esses números, né? Eu acho que assim, o que a gente mais peca, talvez, como rádio, é que a gente não tem muitas vezes esses números, esses dados, né? E você fala assim, por que não falam sobre isso, né? Não dá manchete, porque a gente também não é mais aquela novidade, a gente não é o que está cool, né? O que está na moda agora, né? De falar. Exatamente. Mas é a gente começar a falar sobre isso, né? Eu acho que juntando com o que o Kaique falou, mas você está em tudo. Vamos pegar a blogueirinha, trazer ela para a rádio, fazer ela pôr no digital. Não temos que ter vergonha. As rádios têm que se unir mais também, né? Temos que ser sem vergonha. Exatamente. E realmente levar essa mensagem e começar a falar. Eu acho que é importante a gente começar a passar assim, porque o digital ele é lindo, né? Os números são lindos, tudo. Mas o que representa 1000 curtidas em vendas, em resultado? Exatamente. Né? E começar a falar mais sobre isso. Cara, se você quer construir uma audiência no digital, toda empresa tem que fazer, beleza. Mas o rádio já tem uma audiência construída aqui. Vamos usar, vamos unir forças, né? Então, eu acho que precisa começar a falar abertamente, né, dessas dúvidas que todo cliente tem, né? Mas o rádio dá retorno? Mas a gente escuta o rádio ainda, né? Aline, obrigado. É exatamente isso. E pensa também que esse ano já está sendo um ano mais conservador, as pessoas não vão tentar experimentar com coisas novas, né? As pessoas as marcas, os anunciantes vão tomar decisões mais conservadoras, que jogam a favor dos veículos de vocês, dos canais de vocês. Você tem como disponibilizar aqueles gráficozinhos depois? Tenho. Depois, no próprio site do Pew Research Center, eles são interativos, então você consegue ver a porcentagem exata. São dados recentes e são bem interessantes, bem úteis. Show. Obrigada. Legal. Mais alguém? Ou vamos seguindo aqui? Legal? Isso? Bom, gente, quero agradecer mais uma vez ao professor Pedro. Obrigado. Eu que agradeço. Dele para falar com a gente. Não me deixa de fora, não. Vai lá, Gui, vai. A gente falou um pouco sobre essa questão do resultado, do return of investment e etc, etc. E, acho que uma pergunta, você falou um pouco do ROI e a Aline falou um pouco ali da mensuração. Se a gente invertesse as cadeiras aqui, se fosse você sentado na cadeira do radiodifusor, que tipo de iniciativa você traria para a gente conseguir mensurar esse resultado? E não estamos nem falando de a audiência, tá, mas já que a prosa é inovação, como a gente conseguiria inovar a mensuração de resultado em rádio se tratando de algo tão intangível? Boa pergunta, Guilherme. É uma pergunta muito boa e a resposta não existe uma resposta universal, porque depende muito da praça, depende muito da região onde você está. Você tem regiões no Brasil, no estado, que tem menos acesso a dados e outras regiões que são muito orientadas a dados, né? Que fazem muita pesquisa constantemente.
você deve ter dados do passado, imagino, né? Ou, se você não tem, eu faria um pequeno investimento sem fazer grandes em retorno sobre investimento atual, né? Quanto que uma marca, um cliente atual anunciou e quanto isso gerou, quanto isso refletiu no ponteiro de vendas dele, né, do cliente. Eu tentaria pegar os dados que eu tenho, né, mesmo que sejam simples dados, né, mesmo que seja um volume pequeno, pegar o que eu tenho, ir lá no meu comercial, né, pegar isso e utilizar isso como uma narrativa para visitar novos clientes, né, novos prospects, novos negócios. Né. E se eu tenho um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho mais de espaço, contratar um instituto de pesquisa, contratar uma pequena agência de pesquisa para começar a gerar dados sobre o retorno de investimento. Me veio uma ideia, um dado que tem dentro da emissora, por exemplo, o número de anunciantes que anunciam com você há X anos. Exato. Por que uma empresa vai anunciar com você 10, 15 anos se não der esse resultado? Né? Por que essa empresa? E lá nele fazem, vem cá, por que você anuncia comigo faz 15 anos? Não, porque sempre chega alguém aqui na loja falando que ouviu na rádio. Exato. E a gente não usa isso é um dado nosso, isso é algo que a gente tem dentro da própria emissora. E a gente não olha ali para dentro. Então, talvez a gente até olhar para os nossos números internos e dar uma olhada neles, né? Tá cortando a Carol, tá cortando. Às vezes, Guilherme, às vezes são dados, às vezes, é o que a Carol falou, às vezes são dados não numéricos, não estruturados, né? Sempre que você atende o telefone, como é que você soube da gente? Pelo rádio. Né? Vira uma coisa meio anedótica, assim, meio... Mas, inclusive isso, né? Isso acho que isso joga a favor de vocês. Eu pegaria todos esses dados, mesmo que não sejam dados estruturados, né? Tipo, mesmo que não seja uma tabela de Excel, mas, pô, eu vim aqui porque eu ouvi na rádio, né? O cliente fala, né? Já é um grande dado, já é um grande ponto aí a favor de vocês. Legal. Professor Pedro, de novo, agradeço, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Rede social? Rede social tenho. Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui... Como é que eu entro no chat aqui, Fábio? Eu vou colocar aqui, ó. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o LinkedIn, tem tudo aqui. Peraí. Tem rádio também? Tem. Rádio. A gente bem que eu gostaria. Gente, me falaram uma coisa esses dias que eu falei, caraca, é verdade, né? Como que alguns nomes são nomes velhos, né? Tipo Aline. Quantas Alines tem pequenininha hoje? Não existe, né? Então, Aline é o nome de uma mulher velha, a gente tá ficando velha. E eu tenho uma rádio, inclusive, com o nome de Aline, né? Então, tipo assim, tô velha, gente, é isso. No Twitter, eu acho que é Pedro... Legal. Você pensa... Acho que no Twitter eu não lembro, mas eu tô lá. São as duas que eu mais uso, assim. Lá, as redes sociais ali tá no chat, galera. Tá? O Instagram e o Twitter também. Agradeço, então, novamente ao... Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Então, o professor Pedro, ele também é professor aqui no Brasil, né, no Master, então, mais uma vez, agradeço aí, professor, a Glaucia, toda a equipe do Master, em especial a nossa equipe da ERP, que nos proporcionou tudo isso, e dizer para vocês que a gente já tem encontro marcado, viu, gente? Ó, a gente tem abril, dia 26, nesse mesmo horário, às 5 horas da tarde, nós temos essa mesma conversa não, o ERP Lab, onde a gente vai trazer outros conteúdos, tá bom? Então, todos são convidados, a gente envia na sequência e a gente vai ter todas as últimas quartas-feiras até o mês de outubro. Lembrando, para fazer aqui o merchan, a gente tem congresso da ERP em novembro, lá em Foz do Iguaçu. Quem puder... a gente tem todas as informações lá no site da ERP também, vocês são todos convidados, e tem também a possibilidade de ser expositores lá no congresso, né? Então, agradeço aí a todos os participantes, muito obrigada, e vocês contribuíram para a gente, para a ERP Jovem bater